Existe um velho slogan, né, que diz que o rádio é o amigo de todas as horas, e de fato é. É impossível você fazer rádio sem se emocionar. O rádio é um veículo de comunicação que desde o seu início no Brasil, oficialmente no ano de 1922, ele no primeiro momento foi tido como o grande veículo da informação e da cultura. Você deve ter ouvido falar, no rádio você tem que falar aquilo que o ouvinte quer ouvir. Não mais. A gente tem que falar aquilo que ele gostaria de falar. Nós somos a extensão dele, né? A Visão pelo Rádio. Rádio documentário sobre a relação e percepção do deficiente visual sobre a mídia radiofônica. Criado por Guglielmo Marconi no final do século XIX, o rádio ainda hoje é considerado um dos mais populares, importantes e instantâneos meios de comunicação. De acordo com pesquisa realizada entre fevereiro de 2009 e janeiro de 2010 pelo IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, a mídia radiofônica alcança 77% dos brasileiros, o que representa cerca de 50 milhões de ouvintes numa faixa etária entre 12 e 64 anos. É consenso entre os personagens a seguir que as particularidades técnicas, imaginativas e emocionais despertadas por algum motivo são essenciais para o interesse pelo rádio. Marcos Aurélio de Carvalho, comunicador e gerente nacional do Sistema Globo de Rádio. Para ele, 2 fatores foram fundamentais para despertar sua paixão pelo rádio. Existem 2 motivos muito evidentes para eu ter me apaixonado por rádio. Primeiro motivo, a nossa família era sustentada pelo trabalho do meu pai, que era basicamente consertar aparelhos de rádios e TVs. Então o primeiro grande motivo era esse. O meu pai nos fez ter o gosto pelo rádio e pela televisão, e de modo muito especial, no meu caso, o rádio. Por que no meu caso, de modo muito especial, o rádio? Porque aí vem o segundo motivo. Eu sou deficiente visual, nasci com catarata e com glaucoma secundário, e todo deficiente visual tem no rádio o seu grande livro, né? O seu grande contato com o mundo. Eu tenho 10% de visão no olho esquerdo e perdi meu globo ocular direito inteiro quando eu tinha 8 anos. Eu perdi num forte glaucoma, numa fortíssima crise de pressão intraocular. Meu olho ficou enorme, azulado, e teve que ser retirado todo o globo ocular numa cirurgia. Então, todo deficiente visual é muito apaixonado pelo rádio. O rádio é o que nos fabrica imagem. Como diria Walter Ouro Alves, um brilhante professor de rádio, e um dos muitos manuais que o Walter escreveu tinha como título Rádio la maior pantalla del mundo, quer dizer, rádio a maior tela do mundo. E é sobre isso que estamos falando, quer dizer, o rádio é a grande tela, a tela infinita, a tela que não é, ao contrário da televisão, que a imagem já vem pronta, mastigada. O rádio, assim como um bom livro, um livro de ficção, um livro com um bom romance, o rádio, o livro tem esse poder de fazer com que a gente imagine ao nosso jeito. Para Luiz Carlos Martins, comunicador e diretor-geral da Rádio Banda B de Curitiba, o grande atrativo do veículo rádio também é a magia, o fator imaginativo que esta mídia proporciona aos seus ouvintes. O rádio é um veículo mágico e ele vai continuar mágico sempre. É uma magia que age... Você já pegou um radinho assim e falou, vou ouvir rádio. E aí você senta ali ou deita no seu sofá com o radinho ligado e fica ouvindo. Esquece de tudo. É uma maravilha. A sua imaginação, sabe? Você começa a imaginar, quem está falando aí, como que é? Será que ele é gordinho? Será que ele é magrinho? Será que já tem idade? Como que é? Então começa, né? Então o rádio é uma magia. O deficiente visual e sua relação com o rádio. Em pesquisa realizada em maio de 2011 no Instituto Paranaense de Cegos, em Curitiba, constatou-se que para 80% dos deficientes visuais daquele local, o rádio é a principal fonte de informação e é ouvido diariamente. Além de notícias, músicas e entrevistas foram os itens mais citados como preferência no conteúdo radiofônico.
60% dos entrevistados admitiram não saber ler nem escrever em braille, e apenas 26,6% navegam pela internet. Para os que nasceram cegos, a intimidade com o rádio vem desde a infância. Para os que por algum motivo perderam a visão, a relação com o veículo tornou-se mais estreita a partir da perda do sentido visual. Leomar Siqueira, 44 anos, é deficiente visual desde os 30. Ele afirma que passou a ouvir rádio principalmente depois que um forte glaucoma o tirou totalmente a visão. Falar a verdade, eu comecei bem a curtir rádio depois que perdi a visão. Antes não tanto, né? Por exemplo, assim, a televisão você tá ali, mas você... O pessoal assistindo a novela não é a mesma coisa. O rádio ele fala direto, né? A novela não tem muita condições para o cego assistir. Lá em casa a mulher me conta o que tá acontecendo na novela, essas coisas e outras, mas eu assistir mesmo não tem como. Eu sendo no canto lá é o meu rádio, à noite, manhã cedo. Né? Leomar Siqueira também conta o trauma de perder a visão e admite a importância do rádio para evitar a solidão. Quando começou a complicar a minha visão e eu vendo que ia perder, né? No dia a dia, vendo que a visão estava diminuindo e eu sem saber o que fazer, né? E o medo de comunicar aos patrões que eu estava perdendo a visão e ser dispensado da empresa, né? E depois que eu perdi a visão também, o afastamento das amizades que tinha, né? Que acontece muito. Por exemplo, eu tinha um grupo de amizade na região imenso que eu era conhecido por bairro todo, a vila toda. De todos que eu conhecia, se passou 2 na minha porta, dizer, Leomar, como é que você está vivendo? Como você está encarando essa nova vida aí? Foi muito. Às vezes você está aí meio... Começa a pensar, né, nas coisas, pensar na vida, pensar a situação, tudo, mas o rádio, às vezes, ele ajuda bastante nessas partes. Se você está se sentindo sozinho, se você está precisado de alguma coisa, então você liga, né, participa e tem a resposta, né, então é muito bom mesmo. O estudante de psicologia Wilson Madeira é angolano. Perdeu a visão aos 4 anos de idade por conta de um acidente com estilhaços de bomba em seu país natal. Está no Brasil desde 2000. Veio com mais 11 compatriotas, todos deficientes visuais, em busca de uma melhor assistência e oportunidades. Wilson Madeira dá o seu testemunho sobre o rádio. O rádio é uma maneira de nós termos acesso à imagem, mesmo que seja sonora. É como se fosse uma manifestação do que nós não podemos ver, entendeu? Segundo a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, em levantamento realizado em 2011, no ano de 2005, o Brasil contava com 1.915 emissoras outorgadas. Já em 2010, este número passou para 2.602 emissoras, um aumento de 36%. Consequentemente, cresceu o número de profissionais do ramo. Com experiência de mais de 30 anos na locução esportiva, Fernando César emite sua opinião sobre a linguagem que deve ser empregada no rádio, principalmente nas transmissões esportivas. Para mim, é o grande mestre da comunicação, e ele começou no rádio e depois veio pela televisão, é o Silvio Santos. Por que eu estou citando o Silvio aqui? Porque eu nunca vi no Silvio Santos uma linguagem sofisticada, com palavras difíceis de ser compreendidas. A comunicação dele sempre foi direta, usando palavras, usando um português sempre correto, mas dentro de uma linguagem que todos entendem, né? E quando você fala em futebol, então essa comunicação ela tem que ser muito mais direta ainda. Tipo assim, o gol é gol, não adianta você querer buscar um outro sinônimo para o gol. A bola é bola, escanteio é escanteio, grande área é grande área. Você pode, no máximo, como o Osmar Santos, que fez isso e fez muito bem, de uma maneira muito própria, até usar gírias, né? Ciro César, radialista, professor universitário e autor de vários livros sobre o veículo rádio, afirma que além da linguagem simples e voz agradável, o comunicador precisa ter conteúdo. Inicialmente era a boa voz, uma voz, a dicção, pronúncia. Hoje a gente descobre que, aliado à qualidade da voz, as prerrogativas de uma boa comunicação verbal, também vem o conteúdo do profissional.